Bom dia, estamos começando na Hora do Café desta quinta-feira, dia 19 de março. Muito obrigado por você que está sempre na nossa companhia, que está sempre participando aqui do canal, e agradecer aquelas pessoas, tantas que interagiram ontem durante a live feita da área de estacionamento em frente ao Palácio do Alvorada. Interessante, foi uma conversa boa, problemas ali com claridade, essas questões todas, mas o objetivo mesmo era dar uma olhada como é que está a movimentação. Ontem o presidente não parou para a sua tradicional conversa com as pessoas, ali com os visitantes, tinha em torno de 15 visitantes esperando, pessoas de outros estados e muitos jornalistas. O presidente saiu por uma entrada lateral, exatamente para entrar rapidamente na sua rotina de trabalho. Nós estamos começando o nosso Na Hora do Café hoje, trazendo um café lá de Patrocínio, Minas Gerais, variedade Mundo Novo, chapadão de ferro vulcânico. O que quer dizer isso? É a região onde ele foi plantado, é uma micro-região do Cerrado Mineiro com solo de origem vulcânica. Qual é o perfil desse café aqui? Ele é basicamente um café com muita essência de chocolate, intenso aroma de caramelo e de chocolate. As pessoas têm me perguntado, não sou barista, estou entre aqueles que gostam muito de café. Que fique bem claro pela 13ª vez. Esse café você pode encontrar mais informações sobre ele na Nuance Cafés Especiais. O site é cafenuance.com.br. Foi moído agora de manhã, bem cedinho, então vai ser consumido agora durante a nossa conversa. Também trazer aqui o azeite Olivas do Sul. Eu tenho priorizado sempre que possível azeites nacionais. Esse tem uma acidez de 0,1. Também eles são azeites aqui em Brasília distribuídos pelo Cantinho do Azeite. São azeites premiados, são azeites nacionais de alta qualidade. Esse aí, por sinal, é de Cachoeira do Sul, terra do Alexandre Garcia. Eu falei antes em café e fiquei sem mandar de novo, quero mandar de novo um abraço para o Milton Santiago, que é o proprietário da Black Prime Café, nesse momento ainda está lá no Pará, em Belém, em atividades pessoais, particulares, mas também prospectando novos produtos. Sobre o nosso país tão cheio de desafios e ao mesmo tempo tão cheio de abutres, cabe ressaltar, parece que você já passou num lixão e ali está cheio de abutres, curvo e tudo mais. A Folha de São Paulo parece ser um lixão, cheio de abutres, cheio de corvos, cheio de hienas. Impressionante a opção deliberada que a Folha fez, de atacar, de manter uma postura de permanente ataque, confronto e de desrespeito, não só para com o presidente, mas também para com o povo brasileiro. Ajude-nos a manter o canal, inscreva-se, ative o sininho, compartilhe o nosso conteúdo em suas redes sociais, comente, participe. Se você tiver possibilidade, entre lá no apoia-se/canal de Brasília e ajude a manter esse espaço. Vamos dar já a nossa passada aqui pelas notícias. Vamos ver o que nós temos. O presidente Jair Bolsonaro disse que o governo deve editar uma nova portaria interministerial para restringir a circulação de pessoas nas nossas fronteiras. Atualmente, a única restrição que existe é em Roraima. O número de mortes em decorrência da nova gripe da China
subiu para 4, conforme a atualização do Ministério da Saúde. Os falecimentos ocorreram na cidade de São Paulo. Os casos confirmados chegam a 428. Sem querer dar desculpas, os 4 mortos confirmados até o momento em São Paulo se encaixavam no grupo considerado de risco. Todos tinham mais de 60 anos e apresentavam alguma comorbidade. O que é isso? A ocorrência de 2 ou mais doenças relacionadas no mesmo paciente ao mesmo tempo, ou seja, pessoas extremamente fragilizadas. A partir de hoje, quinta-feira, dia 19, a Prefeitura de Niterói, na região metropolitana do Rio, vai bloquear os acessos às 15 praias da cidade, entre elas Icaraí, Camboinhas, Piratininga, Itacoatiara, Itaipu, além de determinar o fechamento de shoppings. Já que os shoppings e os supermercados estão fechados, lembre-se da nossa dica sempre tão importante quanto você saber como se proteger. Lembre-se que se você fizer suas compras no comércio local, você estará ajudando esse comércio barbaramente. O Banco Central diminui os juros básicos, o cupom, a Selic, para 3,75%. Os especialistas era que houvesse uma redução dos juros básicos para 4%, mas o governo baixou para 3,75%. Em meio à crise econômica decorrente da pandemia, o Banco Central fez essa medida e ela pode, por incrível que pareça, aumentar o dólar, porque o Brasil deixou de ser uma área de ganhos fáceis da turma dos Soros, e aí eles tiram os dólares daqui, não investem aqui, não investem em papéis do governo, porque deixa de ser rentável. Lembrando sempre, eu não sou barista, mas é um café muito bom. Esse café lá de Patrocínio. O governo enviará ao Congresso hoje medida provisória para dar socorro financeiro às companhias aéreas que estão sendo fortemente afetadas. Entre outras coisas, a medida provisória vai garantir mais tempo para as companhias aéreas façam reembolso em dinheiro quando solicitado pelos consumidores. A medida também vai prorrogar o prazo para os consórcios que administram aeroportos privatizados paguem as taxas de outorga ao governo federal. Na negociação dessa medida provisória, o governo está negociando com as companhias aéreas e órgãos de defesa do consumidor condições favoráveis para que passageiros possam alterar datas e trechos de viagem sem cobrança extra. É necessário, Os caras só querem vantagem para eles e na hora de você remarcar a data eles ainda querem cobrar taxa. Capitalismo tem esse lado. Vamos girar as manchetes pelo Brasil. Correio do Povo de Porto Alegre. Sol aparece entre nuvens nesta quinta-feira no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul penando bastante mesmo com a estiagem. Gazeta do Sul. Em Mato Leitão, fábrica de calçados demite em massa depois do incêndio. Vocês bandidos para a cidade pequena, uma empresa com 850 trabalhadores, com 850 funcionários, demitiu todo mundo. Só ficou, na verdade, 20. 100 ainda foram realocados para Santa Cruz e outras unidades que a Beira Rio tem, mas os demais 700 não terão alternativa. A expectativa é que a unidade de Mato Leitão retome sua produtividade, sua linha de produção entre 8 e 12 meses. Nesse caso, os
demitidos serão recontratados. Mas é uma horazinha braba, né? Você ficar desempregado exatamente quando a gripe da China está aí. Jornal NH, Salão Internacional do Couro e do Calçado é adiado para julho. Notícias do dia de Florianópolis, último dia do verão. Quinta-feira será com chuva em Santa Catarina. Vou tomar um cafezinho aqui. Deixa um gosto bom pra caramba na boca, mesmo para quem não é especialista. Gazeta do Povo, Bolsonaro motiva guerra de panelaços, insatisfação cresce na onda da gripe da China. A oportunidade, a oposição tem que usar, né? E usa, sem dó nem piedade, e a mídia potencializa. Folha de Londrina, Paraná proíbe a entrada de ônibus do DF, mais 3 estados. Os estados são São Paulo, Rio e Mato Grosso. Diário dos Campos, de Ponta Grossa, aeroporto tem todos os voos comerciais suspensos, sem data de retomada. Jornal do Comércio do Recife, sem sabão e máscara, enfermeiros de Pernambuco ameaçam greve por falta de proteção contra coronavírus. Uai, não era outro paraíso terrestre lá, o Pernambuco, o Recife, que são administrados pela esquerda faz muitos anos? Interessante, né? Tristemente interessante, vamos ser francos. Folha Vitória, 3.000 servidores do Espírito Santo poderão antecipar férias a partir de sexta. Tribuna do Norte, sem fiscalização, 2.000 pessoas entraram no Rio Grande do Norte em voos internacionais. Isso a partir do dia 3 de março. E antes também entraram sem fiscalização, principalmente de Portugal. Correio da Paraíba, preço da gasolina despenca e chega a 13,68 em João Pessoa. Ontem, andando aqui por Brasília, também percebi em alguns postos de gasolina, não ainda nesse patamar, mas já encontrei placas anunciando combustível gasolina a 3,86. O Liberal de Belém, Fiocruz entrega 25.000 testes para coronavírus até sexta. A região de Itabuna, prazos do ProUni e FIES são adiados. A iniciativa do Ministério da Educação com o caríssimo Abraham Weintraub. Tribuna da Bahia, Neto anuncia fechamento de shoppings e centros comerciais a partir de sábado. Cruzeiro do Sul, SAAI, Serviço Autônomo de Águas e Esgotos de Sorocaba, não fará cortes de água em imóveis durante 60 dias. A Tribuna de Santos, 6 concursos públicos são suspensos na Baixada Paulista. Continuando aqui, Correio Popular de Campinas, Hospital de Clínicas da Unicamp instala tendas para atender futuros casos. Detalhe, tendas fornecidas pelo Exército. Diário do Nordeste, novo corte na Selic deve incentivar alta do dólar. Foi aquilo que eu falei. O Brasil já não é mais uma área de ganhos financeiros. Para este povo era bom lá nos tempos do Lula, da Dilma, do FHC, né? Que eles faturavam muito. Campo Grande News, após estiagem, IMET prevê calor e pancadas de chuva para Mato Grosso do Sul. Estado do Maranhão, mais de 500 pessoas estão desabrigadas em Imperatriz. As chuvas fortes foram no domingo. Estado de Minas, cidades brasileiras registram panelaços pró-Bolsonaro. Tribuna de Minas, Prefeitura de Juiz de Fora cancela a feira noturna e a da Brasil, mas mantém as demais. É uma discussão, vocês verão que outras cidades cancelam as feiras, mas a Organização Mundial da Saúde
prioriza a manutenção de feiras ao ar livre em detrimento aos supermercados e shoppings. Diário de Contagens, feiras tradicionais são suspensas em Contagem. Está vendo? No mesmo estado, uma cidade mantém as feiras dentro de uma orientação da OMS, na outra cidade simplesmente fecham. Diário de Uberlândia, comércio que praticar preços abusivos de álcool em gel será autuado em todo o município. Jornal de Uberaba, Ministério Público Federal recomenda que 14 municípios mineiros sigam orientações do Ministério da Saúde sobre o coronavírus. Percebe-se claramente que o Brasil não está preparado para nenhum tipo de calamidade. Nós não temos calamidades naturais. Quando muito, observem o equívoco da frase, mas a necessidade de falá-la. Nós temos uma certa expertise em deslizamentos, infelizmente, em alagamentos, mas outras tragédias naturais, como, por exemplo, essa que demanda uma estrutura hospitalar, nós temos uma imensa dificuldade. Vamos para as redes sociais. Jornal da Cidade Online. Davi Alcolumbre testa positivo para a gripe da China. Detalhe, o Davi, também conhecido como Batoré, ele esteve naquela festa com 1.300 convidados para o lançamento da CNN. 1.300 convidados em ambiente fechado, com muita conversinha ao pé da orelha, certo? Com muitos abraços, e ele esteve lá. Mas essa festa de 1.300 não preocupa a mídia não, né? Justiça em Foco, líder do governo ressalta a importância da ação integrada do Executivo com o Parlamento para combater a pandemia no Brasil. É o Vitor Hugo, que é do PSL de Goiás. Misto Brasília. Supermercados do DF têm estoque para 2 meses. Uma passada nas agências, sites e jornais pelo mundo. Pelo país de Montevidéu, o governo decide sobre licença especial para 45 mil trabalhadores. Jauel Mercúrio de Valparaíso, Pineira decreta estado de catástrofe e muitos pedem para isolar cidades. Deutsche Welle, observe o título. A Alemanha demorou para reagir ao coronavírus. Merkel desperdiçou uma oportunidade crucial e demonstrou falta de liderança em meio à crise. Será que é culpa do Bolsonaro lá também? Rádio France Internacional. França limita número de pessoas em funerais por causa da gripe da China. Daqui um pouco, depois do cafezinho, vamos para o site da Sputnik News. É engraçado que eles não falam nada de eventuais casos de coronavírus lá na União Soviética. Mas o Sputnik News quer meter o bico em outros países. E lá está. Pedido de impeachment de Bolsonaro vira carta na manga de Rodrigo Maia, o vulgo Botafogo. Lusa, Austrália proíbe entrada de não cidadãos e não residentes a partir de amanhã, sexta-feira. ANSA, já que o Sputnik News não revela, os outros têm que revelar. Olha só a manchete. Rússia divulga notícias falsas sobre coronavírus, diz União Europeia. Foi uma acusação formal de que a Rússia, além de omitir os dados do vírus em seu país, ainda dissemina notícias falsas. É o perfil da esquerda, né? Fake news é com a esquerda mesmo. Financial Times, a Alemanha convoca exército para ajudar na luta contra o vírus.
Aqui e acolá, quem salva nesses momentos acaba sendo o exército. La Vanguardia de Barcelona, os hospitais se preparam para o pior. Depois da China, da Itália, que começa a ter uma estabilização nos casos, o próximo epicentro de crise é a Espanha. Agência Brasil, Câmara aprova decreto de calamidade pública por conta da gripe da China. Assunto agora depende de 41 votos no Senado. Para finalizar, vou tomar minha água. Pegar um cafezinho aqui. Você está tomando o seu cafezinho aí? Fale da sua experiência tomando café, que é sempre bom. Lembrando que nós que somos amantes de qualidade, não precisamos ser necessariamente especialistas para falar de assuntos que nós gostamos. Esse café deixa um gosto muito intenso na boca, uma permanência, dá vontade de ficar com esse gosto durante vários minutos aí, para que você vá sentindo os aromas, sabores e vai adequando o seu paladar. Para finalizar, cá entre nós, quando os parlamentares querem, eles conseguem ter boas ideias. É óbvio que dentro de um universo de 500 e poucos deputados federais, mais de 80 senadores, não tem só filha da mãe e jerico, não tem só jumento, não tem só ladrão, não tem só batedor de carteira, não tem só bandido, não tem só pessoas condenadas e inaceitavelmente exercendo mandato. Também há pessoas honestas, abnegadas, idealistas e comprometidas com a sua agenda, a agenda que defenderam junto aos seus eleitores e com uma agenda preocupada com o Brasil. E talvez eu decepcione você, isso não é um privilégio ou uma prerrogativa desse ou daquele campo político. Claro que no campo conservador você tem mais pessoas preocupadas com o conjunto da sociedade, enquanto que nos grupos de esquerda, muitas vezes os parlamentares, os congressistas, acabem legislando mais para guetos. São visões diferentes, enquanto que os conservadores buscam uma visão nacional, os do campo esquerdista buscam mais contemplar pautas de guetos, de grupos, certo? Em detrimento do coletivo. Por que eu estou dizendo isso? Porque começa a criar corpo, não vai ser aprovado. Que fique bem claro, eu não sou ingênuo de pensar que os caras vão aprovar isso não, pelo amor de Deus. Respeitem as minhas crendices, eu acredito até em Papai Noel, mas nisso aqui eu não acredito, ainda assim é preciso enfatizar. Deputados federais começaram a apresentar projetos de lei, alguns do PSL, que ainda estão no PSL, alguns do Partido Novo, apresentaram projetos de lei que destinam os recursos do fundão, do fundo eleitoral, para a saúde. Não apenas neste ano, mas de modo permanente. Não vi entre as propostas nenhuma que também contemplasse o fim desse verdadeiro escárnio que é o fundo partidário. O fundo partidário funciona mais ou menos o seguinte: eu e você criamos uma estrutura para nos darmos bem e para não precisarmos investir nosso dinheiro nesse bom negócio,
nós usamos o recurso público. Porque cá entre nós, partido político hoje no Brasil é apenas uma fachada para que grupos de pessoas se deem bem. Tem a proposta de criar o Aliança pelo Brasil, beleza. Mas eu gostaria que o Aliança pelo Brasil, por exemplo, abrisse mão estatutariamente tanto do fundo partidário quanto do fundo eleitoral. Aí sim nós começaríamos a ter uma proposta realmente diferente e diferenciada. Aí nós poderíamos começar a discutir uma nova forma de fazer política. Este ano, o fundão vai abocanhar algo como 2 bilhões. Vocês já pensaram esses 2 bilhões sendo aplicados na saúde? Imagina a diferença que isso faria. E qual a justificativa que eu, morador aqui de Brasília, saiba que parte do recurso dos meus impostos vai bancar campanhas eleitorais pelo país? As campanhas eleitorais, elas devem ser bancadas por quem tem interesse nelas, no caso, os deputados federais, os candidatos a vereador, os candidatos a prefeito. Não tem lógica nós, enquanto sociedade, bancarmos a festa de ladrões. Esse é um aspecto, mas é importante ressaltar que os congressistas estão se mobilizando, se movimentando nesse sentido. Infelizmente, o assunto não vai ser aprovado, mas deve ser alvo da reflexão de todos nós. Qual o sentido, qual a razão, qual a justificativa de que recursos públicos banquem eleições? Se você quer abrir um comércio, se você quer abrir uma indústria, uma empresa, você tem que correr atrás de dinheiro. Concorda? Se você quer que seu filho estude numa boa faculdade, numa boa escola, você tem que investir. Mas é do seu dinheiro, é do seu esforço. Esses caras não. Esses caras na mão grande pegam 2 bilhões, porque é 2 bilhões do fundo eleitoral esse ano, e mais quase 1 bilhão do fundo partidário. São excrescências desse país que nós precisamos exterminar de modo urgente. Política não pode ser apenas para enriquecer vagabundos. Ela precisa ser a arte de trabalhar pela sociedade. Ela precisa ser um compromisso com a sociedade. Vamos acompanhar o desdobramento dessas propostas. Mas eu, particularmente, gostaria muito que houvesse uma mudança de perspectiva em relação ao uso de recursos públicos. Há quem vai bancar as campanhas? Olha, os candidatos, os partidos, as pessoas que estão inscritas no partido vão lá, dizem quanto vão querer contribuir por mês. Vamos criar sistemas de autofinanciamento. É preciso voltar ao financiamento privado? Sim. Lógico, uma mudança simples. O meu CPF XYZ, ele só pode contribuir com um candidato, com um candidato. Terminar com essa farra de empresas lá no tempo da roubalheira à la farta, quando investiam em candidaturas de todos os partidos. Investia no PT, no PSDB, investia no DEM, investia no PP, no PSD, no PTB, no PSB. Investiu em todos os partidos. Isso não pode. Eu sou favorável que haja financiamento privado, empresarial nas campanhas, mas dentro dessa lógica.
que a doação seja apenas para um partido e para as candidaturas daquele partido. Porque aí nós teremos uma definição melhor e evitaremos situações como aquela que foi ontem concluída pela Polícia Federal, onde o senhor Aécio Neves recebeu 65 milhões para não criar embaraços para obras de grandes empreiteiras. O problema, volto a dizer, é que nós temos uma Constituição velha, defasada, arcaica, doentia, maluca, que foi urdida, construída, quando no mundo, para vocês terem ideia, ainda se acreditava em mula sem cabeça, no socialismo e na utopia de que as pessoas que lutaram contra os governos militares aqui no Brasil queriam a democracia em nosso país. Além disso, ainda estava de pé o Muro de Berlim e a União Soviética. O mundo mudou. No entanto, nós continuamos com uma Constituição que é uma porcaria, que é uma droga, que é uma e que torna o Brasil ingovernável, porque induz a duas situações. Ou o presidente vira um canalha como viraram FHC, Lula, Dilma, Temer, e barganha e negocia e entrega a alma para os congressistas através de ministérios, empresas públicas, emendas, benefícios, vantagens, ou vira esse conflito permanente que nós estamos tendo no governo Bolsonaro. Vamos ver o que vem dessa proposta de transferir os recursos do fundo eleitoral para a área de saúde. Mas eu gostaria, volto a repetir, que também o fundo partidário fosse extinto e esse recurso direcionado exclusivamente para a saúde. Eu quero ver quais são os deputados, quais são os senadores que têm dignidade de assumir uma bandeira dessas. Um bom e abençoado dia para todos nós. Vou me despedindo, tomando aquele cafezinho, certo? Lá de Patrocínio, Minas Gerais, que você encontra em Nuances Cafés, que você encontra aqui em Brasília na Black Prime Café. E a gente volta a se encontrar amanhã, na hora do café.